Você está sintonizado em 105,7 no Observatório do Esporte. Vamos agora para a matéria desta semana, matéria deste sábado, na locução de Heitor Facini. Observatório do Esporte. Confira a reportagem da semana. Um tema em debate. O futebol americano é um esporte que ganhou muita popularidade no Brasil nos últimos anos. Uma pesquisa do jornal The Independent aponta os brasileiros como a segunda maior audiência fora dos Estados Unidos na NFL, a Liga Nacional de Futebol Americano. Além de assistido, o esporte também passa por um crescimento em sua prática no país. Existem federações em quase todos os estados, além de 2 grandes campeonatos nacionais, o Brasileiro e o Torneio Touchdown. As ligas são muito bem estruturadas, e grandes estádios já foram palco do futebol americano, como Couto Pereira e a Arena Pernambuco. E nesse ano o Brasil se prepara para um feito histórico no esporte, a disputa da Copa do Mundo de Futebol Americano nos Estados Unidos. Após vencer a seleção do Panamá fora de casa pela repescagem, o time chamado de Brasil Onças classificou-se para o Mundial. A estreia será no dia 9 de julho em jogo contra a França. Danilo Miller é técnico da seleção brasileira e tem experiência com a modalidade há 8 anos. Ele aponta as evoluções na prática do esporte nos últimos anos. O futebol americano aqui no Brasil cresceu muito nos últimos anos, tanto em número de fãs da NFL quanto em número de praticantes. Hoje em dia são mais de 130 times no Brasil, jogando equipado, isso aí do norte ao sul do país, e o número não só de praticantes aumentou, mas como a qualidade dos jogadores. São jogadores que estão começando mais cedo a se envolver com o esporte e estão se desenvolvendo com muito mais facilidade que a turma mais antiga. Então são pessoas que chegam no esporte já com ele um pouco mais desenvolvido, com técnicos mais capacitados, então eles acabam pegando do jogo muito mais rapidamente do que a turma anterior. É um esporte que cresceu bastante, não só em número de praticantes, mas sim de qualidade dentro de campo. Apesar da grande popularidade, a modalidade ainda enfrenta sérios problemas com relação a patrocínio e exposição na mídia. As transmissões e notícias do futebol americano no Brasil são muito escassas, e isso implica nos investimentos no esporte. E a modalidade ainda enfrenta a concorrência de esportes olímpicos, como diz Danilo Miller. O futebol americano está enfrentando um problema muito difícil, que é a realização das Olimpíadas aqui no Brasil. Então o apoio maior é sempre futebol. Eu diria que 80% dos canais esportivos aí passam futebol. Os outros 20% têm sido para os esportes olímpicos, né? Eles estão recebendo apoio do governo, um apoio muito grande financeiro. Com um apoio grande financeiro você consegue ter acesso à televisão. Você compra um horário e consegue colocar lá, e a partir disso você consegue patrocínio. E esse é um problema do futebol americano, ainda não tem esse apoio do Ministério dos Esportes, então a procura pelo patrocínio fica mais difícil quando você não consegue colocar o esporte na televisão. Então o problema, uma coisa é vinculada à outra. Você não consegue colocar na televisão porque não tem patrocínio, você não consegue patrocínio porque você não está na televisão. A partida contra o Panamá foi televisionada na última hora pelos canais ESPN. Ainda assim, essa exposição foi benéfica para o time brasileiro. O jogo classificatório contra o Panamá foi muito importante para a gente, exatamente no último segundo a ESPN ter passado a partida. Se eles tivessem confirmado o jogo um pouquinho antes, a gente teria conseguido patrocínio, até seria uma viagem mais tranquila para a gente. Mas como foi de último segundo, foi bom pela exposição que teve. Teve muita gente que assistiu, muitos patrocinadores se interessados, e a partir dali muitos já começaram a pensar no apoio ao Campeonato Mundial. No entanto, a seleção brasileira ainda enfrenta diversas dificuldades, mas a tendência é que o cenário mude nos próximos anos. A confederação, junto com os patrocinadores e apoiadores da seleção, estão pagando a hospedagem e alimentação dos atletas lá. Serão 10 dias pagos pelos patrocinadores e apoiadores da confederação. No momento, cada atleta e treinador teve que pagar a sua própria passagem. Então é uma ajuda muito grande que a gente teve, um apoio legal, mas ainda não foi 100%. Então todo o sacrifício que a gente está fazendo, que essa geração está fazendo agora, não é pensando na gente. A gente está acostumado a fazer isso, a pagar nossas próprias viagens.
já pensando na geração futura. A cobertura dos resultados do futebol americano nacional ainda é muito limitada. São poucos os canais da imprensa que noticiam as partidas, e esse trabalho fica encarregado a blogs. Felipe Lawrence, de 26 anos, é advogado e mantém o site O Quarterback, que noticia a maioria dos resultados no Brasil. Felipe conta a motivação de atualizar o site. Eu via que pouca gente divulgava o esporte aqui no Brasil, ele precisava de uma certa ajuda, e aí eu resolvi começar a divulgar, e teve uma resposta boa, tanto dos times que gostavam da publicação, quanto das pessoas que acompanhavam, que elas olhavam e falavam, pô, tem um time aqui na minha cidade, eu não sabia, vou começar a assistir, esse tipo de coisa. Conseguir as informações é um trabalho difícil, pela falta de notícias. Felipe fala sobre seus métodos. É garimpando mesmo, cara, pelo Facebook, telefonando, mandando mensagem para quem eu conheço, não tem uma central de resultados, por assim dizer, tem que ir indo atrás, é bem complicado. Recentemente, o portal Lancenet se abriu para o futebol americano nacional. Há mais de um mês existe o blog FA Brasil, mantido por Jorge Kadovac. O blog traz as principais notícias do esporte no Brasil, além de textos opinativos. A produção do Observatório conversou com Jorge sobre a ideia da criação da FA Brasil e a relação com o Lancenet. Existia um desejo aí de voltar a escrever, voltar a falar sobre esse esporte, e coincidiu justamente o momento que eu estava conversando com um dirigente do Corinthians Steamrollers sobre a curiosidade de como estava o esporte neste ano, 2015, de uma forma mais profunda. E aí ele me indicou diversos sites que na época, lá para 4 anos atrás, não existiam, canais de YouTube, e eu fiquei muito motivado a falar do esporte de novo. Então eu procurei o Lance. O Lance também já tinha em mente alguns projetos complementares, mas acabou sendo um encontro de desejos mesmo. Eu que gostaria de voltar a falar sobre a modalidade exclusivamente no Brasil, e o Lance que via a oportunidade fantástica, não só em função do Mundial, mas por eles verem também o potencial que tem a modalidade. Jorge ainda acredita que o futebol americano terá maior exposição por conta do grande leque de emissoras de TV. Há de se ver o seguinte, tem uma tendência aí que a Turner entra com o esporte interativo, a Fox entra com o Fox Sports, o Sport TV continua presente, a ESPN continua presente, e torna-se necessário ter mais conteúdo. É normal que eles briguem por futebol, mas vai chegar um momento que alguma coisa diferente há de ser transmitida. Então é claro um sinal de que há mais espaço em mídia para transmissão, e quem sabe numa dessas o futebol americano entra junto. Uma emissora que já fez isso foi a Band Sports, que transmitiu partidas do torneio Touchdown, um campeonato nacional. Ivan Zimmerman, narrador de futebol americano do canal, relata como a emissora iniciou a cobertura do torneio. A Band Sports, ela transmitia, quando a gente transmitia o torneio Touchdown, era em acordo com a Liga. A Liga tinha lá, comprava o horário, fazia a transmissão e a gente narrava e comentava. Lógico que havia um interesse, porque, por exemplo, você vai comprar o horário de um torneio esportivo. Então o torneio Touchdown acasalava exatamente com o interesse da empresa. Por último, o treinador Danilo Miller deixou um recado para os torcedores brasileiros. Que torçam para a seleção brasileira aí. Campeonato Mundial vai acontecer entre o dia 9 e 19 de julho em Canton, Ohio, nos Estados Unidos. O Brasil enfrenta a França na primeira partida, uma partida muito difícil. Estamos há 2 meses trabalhando para essa partida. Esperamos surpreender os franceses, eles são favoritos na partida, esperamos surpreender eles e ter a chance de surpreender também a Austrália e a Coreia e pelo menos disputar uma semifinal do campeonato. Muito bem, após a locução aí do Heitor Facini, vamos aos agradecimentos ao Danilo Miller, também ao Felipe Lawrence, ao Ivan Zimmerman e também ao Jorge Kadovac. E para falar um pouquinho mais desse tema, estamos recebendo agora o André Magalhães. André, um abraço para você, bem-vindo. Fala um pouquinho aí da experiência em relação a essa matéria. Olá, Guilherme. Olá, amigos da mesa e ouvintes. Infelizmente, vou ter que começar minha fala com algo que eu não queria falar, que foi divulgado aí recentemente que um dos patrocinadores da Confederação Brasileira de Futebol Americano abandonou esse patrocínio e, portanto, a participação do Brasil Onças no Mundial está comprometida. Eles estão agora fazendo uma vaquinha, só que eles precisam levantar um valor de R$110 mil em 2 semanas para poder disputar o campeonato. Então, é algo muito complicado e tem que ser acompanhado para ver
Vamos torcer, né, para que consigam esse dinheiro. Mas o que eu queria falar mesmo é que o futebol americano ele tem uma evolução impressionante nos últimos 10 anos, por aí. Eu acompanho há 7 anos o esporte e quando eu acompanhava, acho que você conseguia contar nos dedos quantos os times que tinham o equipamento certo, os capacetes, as ombreiras. A maioria era flag, que é uma modalidade mais leve, em que você para o jogador a puxar uma bandeira que fica na cintura dele. Então era algo muito incipiente no Brasil. Hoje em dia você vê, o próprio Danilo Miller falou, são mais de 130 times com equipamento. Fora as modalidades de flag e na areia, existe também isso. E outro detalhe interessante é que tem essa falta de apoio do Ministério e é impressionante como que os times eles se organizam tão bem para se manter. Eu tive a chance de participar de um time de futebol americano de Limeira, na região de Campinas, e era algo bem comunitário, sabe? Todos os jogadores tinham que fazer o esforço para o time se manter vivo, e é um cenário que ainda se repete. Tem alguns clubes com uma estrutura melhor, principalmente aqueles que provêm de já clubes de futebol, como por exemplo o Corinthians, existe o caso do Santos, o Vasco tem um time muito forte. A Lusa Lions. A própria Lusa. Você está esquecendo a Lusa Lions. Conversei nas entrevistas, agora por fora, é que o futebol americano está presente nas 5 regiões do Brasil. Não tem uma hegemonia em tal estado. E principalmente estados em que o futebol tradicional não tem um protagonismo tão grande, o futebol americano está se sobressaindo. Um exemplo que eu vi, saiu uma matéria na semana passada, informando as médias de público dos campeonatos estaduais do Mato Grosso, Campeonato Estadual de Futebol Americano e de Futebol. A média de público do Mato Grosso no futebol é de 688 pessoas. No futebol americano é de 1.666 por jogo. É um aumento de 142% na média. Então, é um esporte que está tendo essa popularidade, está cativando o público. Nesse último final de semana, pela Superliga do Nordeste, que é um dos principais torneios do Brasil, muito bem estruturado, o estádio UPV, o estádio no Ceará, recebeu 2.000 pessoas para uma partida. Então é algo que cresce bastante. E o que falta para ele se estabilizar, eu acho que é essa questão da exposição. Ainda tem esse impasse. Não tem veículos nacionais da grande mídia relatando isso. É algo muito mais regional. André, mas essa questão do público tem a ver também porque, no caso do futebol americano, há uma sessão de ingressos muito grande. Quer dizer, muitos convidados. Sim. Quer dizer, se eu quiser assistir um jogo de futebol americano, eu tenho que comprar ingresso ou eu vou como convidado e entrada gratuita? A maioria é entrada gratuita, mas tem que imaginar que é um esporte ainda meio que desconhecido, né? Ninguém conhece as regras direito, então quem vai são normalmente quem tem uma familiaridade. Então você colocar 2.000 pessoas... Agora, você consegue identificar se existe uma pequena rivalidade entre o futebol americano e o rugby no Brasil? Porque são nichos de mercado, sim, às vezes próximos, e as duas modalidades defendem que vem conquistando público e praticantes. E o rugby, inclusive, participa da próxima Olimpíada do Rio, né? E tem gente até que acha que é a mesma coisa. Acha são parentes, né? E até, né, Zeca, pelos dados que são dados aqui... Os dados são fornecidos. Obrigado pela ajuda. Os dados que são fornecidos aqui, a Topper deveria investir no futebol americano, né? Até porque ela vai ter condição de vender mais equipamento esportivo, que o futebol americano usa mais equipamento esportivo. Mas a Topper não fabrica capacetes. Mas pode fabricar, né? Hoje ninguém precisa fabricar nada. A China fabrica, basta colocar a marca. É verdade. Então, essa questão do rugby eu não consigo dizer. Não sei se existe uma rivalidade, mas eu acho que os dois esportes coexistem muito bem. É que o rugby ele já tem ele já está incluso no país há muito tempo. E inclusive o futebol americano, historicamente, ele surgiu do rugby. Mas eu acho que os dois esportes eles coexistem muito bem no país ainda, mas a questão é o tempo de experiência de cada modalidade aqui no Brasil. Agora, tanto um como o outro são práticas que atendem muito a classe média brasileira. Sim. Né? É um esporte muito universitário, tanto o rugby como o futebol americano. São universitários que praticam, universitários que assistem, o público universitário, né? Talvez o que falte é uma popularização no sentido de atingir outras classes sociais, né? Então, ainda é algo meio da classe média, porque até acho que uns 2, 3 anos atrás, quando a Esporte Interativo não passava a NFL, que é a Liga Nacional de Futebol Americano, as transmissões recorriam somente à ESPN, que é um canal pago, e normalmente nos planos de TV paga, para você ter um canal de esporte, você tem que pagar um valor mais alto. Então já era algo mais elitizado. Agora que o Esporte Interativo ele entrou no mercado de futebol americano, que é um canal de TV aberta,
tá começando a expandir. Então, há alguns anos é capaz de ter uma abertura maior para outras classes sociais. Duas coisas, né? Quanto custa um equipamento básico para a prática do esporte? Olha, se eu não me engano, não existe uma empresa nacional que faça isso. Então, os materiais são importados. O shoulder pad, que é a ombreira que protege a clavícula, é por volta de R$ 1.200. Quer dizer, só isso restringe muito a participação. E aí você tem que levar em consideração que são times com um elenco de mais de 50 jogadores. Então você tem que ter esse equipamento para todo esse tipo de gente. Então é algo que necessita de um dinheiro muito grande. E aí sem investidor e sem uma empresa brasileira para fazer isso, complica bastante. Talvez o que falta, a gente sabe que problema, a questão de você transmitir isso num canal é o custo da transmissão, né? Talvez um evento de marketing esportivo, como aqueles que tem no Esporte Espetacular da Globo, um torneio num local só, que você vai fazer uma competição de uma semana, não vou ter que deslocar equipamento, e uma TV a cabo transmitisse isso como teste para ver o resultado, né? Seria uma saída. Acho que é falta de conversar um pouco, porque há tanto conteúdo menos relevante do que um campeonato brasileiro, por exemplo, do futebol americano, que está disponível em muitos canais a cabo. É que o futebol americano, é difícil dele ser compactado. Você vai fazer um torneio de uma semana, é difícil fazer, porque exige muito esforço físico. Sim, o tempo de recuperação é maior. Não sei se daria certo, talvez... Se recuperar, né? Talvez se reduzisse o número de jogadores, mas aí isso ia implicar em como o jogo é jogado. Então tem uma série de complicações para que os jogos de exibição, né? Que jogos de exibição que fossem, né, Zeca? Porque, afinal de contas, uma partida tem em média 3 horas de duração. Você lembra a história só para o Zeca lembrar um pouco, nosso tempo está acabando também, a questão do torneio início, que existia, que eram partidas curtas, só para celebrar o começo do campeonato. Desempate, né? Até em cobrança de escanteio, né? Uma coisa... Não, mas essa seria a forma, que eu acho que se você vai começar, tem que começar do começo. Então, jogos de exibição... Eram jogos de 30 minutos, né? 2 tempos de 15. Alguma coisa assim. Se não houvesse gols, quem tivesse mais escanteios a favor ganhava o jogo. Para o pessoal entender também como que funciona o esporte, né? Porque muita gente não tem esse contato, mesmo compactado, só para o pessoal ter uma ideia de como, a regra é assim, dá para fazer desse jeito... E aí seria realmente interessante. O rugby resolveu isso com a modalidade, o rugby 7, de 7, né, que é compactado do rugby tradicional. Então já demos algumas possíveis soluções da nossa assessoria de marketing esportiva do Observatório do Esporte. E você, ouvinte do programa que acessa as redes sociais, curta a nossa página no Facebook. O endereço é o www.facebook.com/Observatório do Esporte. Acesse também o blog do nosso programa. O endereço é o www.observatoriodoesporteunesp.blogspot.com. O Observatório do Esporte deste sábado vai ficando por aqui. Teve locução de Guilherme Dias e Heitor Facini, com comentários de Zeca Marques e Tuca Américo. Equipe de reportagem, André Magalhães, Lucas Rueles, Heitor Facini e Thiago Pavini. Direção de Fábio Fleury. Produção técnica de Paulo Pepa. O Observatório do Esporte é um projeto de extensão universitária financiado pela PROEX, a Pró-Reitoria de Extensão da Unesp. Para você, obrigado pela companhia, um grande abraço, até a próxima semana. Observatório do Esporte, informação além das 4 linhas. A Unesp FM apresentou Observatório do Esporte, o programa que dá bola a todas as modalidades esportivas.